Olá, você está no canal Vara História. Neste ano de 2019, a revista História, Ciência, Saúde, Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, está completando 25 anos. O aniversário foi comemorado aqui no Rio de Janeiro, num evento que reuniu editores de diversas revistas da área de História, com o intuito, sim, de comemorar, mas também de pensar coletivamente o futuro das publicações científicas. Vara História teve o prazer de participar desse encontro e também aproveitou a ocasião para entrevistar os editores da Manguinhos, Marcos Coeto e André Felipe Cândido da Silva. Confira agora a entrevista que fizemos com eles. Marcos, André, primeiro parabéns para vocês, parabéns para Manguinhos. E é uma alegria para nós da Vara estar aqui nessa comemoração com vocês, podendo discutir também o futuro da comunicação científica, das revistas científicas. E obrigada por ter conseguido um tempo aí em meio ao evento para falar com a gente. Bem, a minha primeira pergunta vai para você, Marcos. Ano de 2019, 25 anos da Manguinhos, 2020, 35 anos da Vara História. Geralmente nessas datas são momentos importantes para a gente pensar o que a revista fez, o que a revista publicou, mas também nos ajudam a pensar algumas mudanças nos padrões dos periódicos, na própria natureza do trabalho do historiador. A minha pergunta é o seguinte: que mudança você poderia ressaltar em relação a Manguinhos de 25 anos atrás e a Manguinhos de agora? É um grande prazer estar aqui com você, com Várias História, uma revista que admiramos muito. E eu acho que ha habido tres conquistas de una mudanza en la política editorial que gustaría salientar. Primero, acho que nuestra revista y también la revista de vocês han sido realmente una ferramenta para la construcción de un campo científico. 25 años atrás no existía densidad de historiadores de ciencia, de salud no Brasil, inclusive en América Latina. Y la revista Historia, Ciencia, Salud de Manguinhos permitió que aparecieran las primeras discusiones, los trabajos de muchos pesquisadores y que se fuese formando una comunidad. Como acho que Várias História ha tenido un papel similar en la historia social y en varias áreas de historia do Brasil. Un segundo asunto, una segunda conquista importante que as duas revistas acho que han dado grande visibilidad a riqueza, a complexidad das discussões dos historiadores brasileiros e latino-americanos. As revistas são conhecidas não somente no Brasil, mas em outros países da América Latina, em outros países do mundo, são seguidas pelos especialistas y reconocidas como referencias importantes para sus trabajos. Y finalmente, no caso de nuestra revista, me gustaría salientar una mudanza en la política editorial. Cuando recién apareció Historia, Ciencia, Salud de Manguinhos, no existía esa comunidad, como mencioné. Entonces la revista era un ponte entre las ciencias humanas, las ciencias sociales y la salud pública. Y a veces o practicantes de salud pública. Por eso en los primeros números de la revista habían, além de artigos de historia, algunos artigos de salud pública que refletían sobre el pasado, o artigos de médicos que eran como depoimiento de lo que habían feito en su carrera o en una institución. En los últimos años ya hay tanta cantidad de artículos que recibimos específicamente en la área de historia que nos hemos concentrado en el mandato principal de la Casa Oswaldo Cruz, que los estudios de historia, de ciencia de salud y también los estudios de divulgación científica y de patrimonio monumental y documental vinculado a historia, ciencia de salud. Eu acho que essa ha sido probablemente a mudança principal, de ser uma revista muito interdisciplinar na área de ciências sociais e ciências de saúde, agora é mais uma revista de história. Pegando inclusive o gancho do que o Marcos acabou de dizer, né, ou seja, sobre a importância de uma revista como a Manguinhos para a constituição de um campo de pesquisa mesmo, eu queria te perguntar, André, o seguinte, porque me parece que há uma diferença importante entre uma revista como a Manguinhos e a Vara, né?
A Manguinhos ela é uma revista especializada numa área, como nós temos outras, inclusive, se a gente for pensar a história da historiografia, por exemplo. Já a Vária ela é uma revista que não é especialista, ela é generalista, por assim dizer, como a Topói, como a Tempo, como a Revista Brasileira de História. Como é que você percebe hoje o espaço para as revistas temáticas, né? Quais são, talvez, as vantagens e as desvantagens de um modelo editorial como esse adotado por vocês na Manguinhos? Uhum. Primeiro é preciso refletir que o perfil assumido pela Manguinhos tem a ver com um vínculo institucional, né, com a instituição à qual nós estamos ligados, com a própria história da sua Constituição, né, como o Marcos colocou, esse campo que é a história das ciências e da saúde, como o Marcos também já pontuou, é um campo que era muito menos denso quando a revista surgiu, né? Eu acho que na realidade, se nós formos pensar, a maior parte das revistas de história, se a gente for olhar internacionalmente, elas são especialistas em alguma temática, em algum período da história. Então hoje em dia, se você for olhar, eu tenho a impressão que as revistas temáticas, em algum sentido, ou especializadas em temas ou períodos, elas são mais comuns até do que as revistas generalistas. Então acho que também as revistas generalistas como a Vária, elas têm esse perfil também por suas histórias de Constituição ligadas ou aos departamentos de pós-graduação, às faculdades de História. Eu acho que no caso da Manguinhos, certamente essa especialidade é uma vantagem enorme, porque confere a ela uma originalidade muito grande, né? Como foi colocado quando ela surgiu, era praticamente a única revista dessa área no Brasil. Também se tornou um veículo importante dessa área para a produção latino-americana. Eu acho que em termos de políticas editoriais, eu acho que tem uma vantagem enorme, porque você consegue definir um escopo de uma forma mais clara. Você trabalha com uma comunidade de especialistas mais restrita também, né? Obviamente que isso coloca algumas dificuldades, mas por outro lado apresenta uma série de vantagens, né? É mais fácil você recrutar pareceristas, avaliadores, né? E na verdade um fato interessante ligado a essa especialidade da Manguinhos é que nós conseguimos perceber muito claramente nesses 25 anos o papel da revista como um vetor no desenvolvimento e institucionalização dessa área, né? Isso tem a ver com o que o Marcos colocou antes, ou seja, como nesses 25 anos da revista essa área cresceu, como a revista reflete e ao mesmo tempo como ela contribuiu para o adensamento dessa produção. Então eu acredito que as revistas temáticas elas têm um papel bastante importante. Eu acho que ainda no nosso caso de ser uma revista de história da ciência e da saúde, ela promove a interdisciplinaridade, que hoje é uma virtude bastante valorizada, ela promove isso de uma maneira bem clara, né? Também isso é favorecido pela instituição a qual nós estamos ligados. De qualquer forma, eu acho que hoje em dia o cenário de publicação científica ele deve ser tão diverso quanto é a própria historiografia hoje, comportando revistas de amplitudes, escopos variados e perfis variados. Marcos, bom, com o desenvolvimento da internet, das redes sociais, eu acho que isso tem promovido mudanças muito importantes e a gente sempre pensa na questão da divulgação, da comunicação do conhecimento histórico, mas me parece que inclusive mudanças para a própria produção do conhecimento histórico, né? Diante dessas mudanças na produção, na divulgação, na comunicação, como é que você entende hoje que seja, o que é exatamente o papel de uma revista de história e quais são, se nós pudermos fazer um exercício também, quais são os desafios que as revistas de história talvez tenham que enfrentar agora no futuro mais próximo, né? Eu acho que um problema da formação de os historiadores, entre os quais estou eu, é que não hemos dado suficiente importância à divulgação científica e à comunicação científica. Levamos disciplina, fazemos cursos de como pesquisar um acervo, qual é o melhor marco teórico, quais são as referências que devem estar em uma bibliografia, mas não invertimos muito em como comunicar os resultados da pesquisa. E hoje, comunicar os resultados da pesquisa vai além da publicação de um artigo ou de um livro, que são os meios tradicionais. Inclui novas tecnologias como Facebook, blog, Twitter, etc. Agora, nós somos conscientes que o centro, que o mais importante
de nuestra actividad continúa siendo los artigos y los libros. Y nuestra estrategia, por lo menos mía, es que esas nuevas ferramentas sean un gancho para atraer especialmente a los nuevos lectores a ese centro de la historia, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que hacemos siempre con nuestros jornalistas es hacer una pequeña entrevista con el autor y publicarla en el blog. Pero al final de la entrevista, que puede salientar un aspecto muy llamativo de esa pesquisa, decir, bueno, si de verdad quiere conocer o trabajo de esa persona, aquí están sus libros, aquí están sus artigos, aquí están otros artigos vinculados a ese. Entonces, el desafío es cómo vincular las nuevas tecnologías con el trabajo tradicional do historiador. E eu acho que se pode fazer. Gente, muito obrigada novamente, André e Marcos. Convido então vocês a lerem a revista Manguinhos, também lerem a revista Vale História e também convido vocês a seguir a Manguinhos e a Vale História nas redes sociais. Até a próxima!